Bom, nos últimos vídeos aqui do canal eu fiz uma série de tutoriais, digamos assim, né? Eu falei um pouquinho sobre aspectos bem específicos da vida de quem mora aqui no Japão, especialmente quem é estudante. Mas nesse vídeo aqui eu queria fazer uma conversa mais geral, assim, sobre a minha opinião, se vale ou não a pena você vir morar no Japão. É legal deixar avisado que a minha visão aqui é de uma pessoa que não é descendente, porque para um descendente, às vezes é relativamente mais fácil você vir morar aqui no Japão, porque você não precisa de nada, nenhuma desculpa específica para conseguir vir morar aqui. Se você for descendente até a terceira geração, você já tem direito, né? Eu sei que o processo é meio chato e às vezes não é aprovado e tem um pouco de estresse com relação a isso, mas no geral, quem é descendente até a terceira geração consegue aplicar para você ter um visto permanente aqui no Japão e poder trabalhar e ganhar seu dinheirinho aqui. Por mais que a vida não seja fácil, às vezes é muito melhor do que a vida de quem está no Brasil, por exemplo. Agora, para quem não é descendente, né, o meu caso e de muita gente que está assistindo aí, para a gente vir para o Japão é tão complexo ou até mais complexo do que você ir para qualquer outro país do mundo. Então, tendo isso como base, eu quero falar um pouquinho se realmente vale a pena todo o esforço para vir morar aqui no Japão ou se é melhor você de repente procurar um outro país para morar que não seja aqui o Japão. Então, o primeiro aspecto aqui que eu queria falar nesse vídeo é sobre a questão financeira. E eu não vou ficar comparando muito o Brasil com o Japão, porque é óbvio que o Japão tem uma saúde financeira muito melhor do que a do Brasil. Então, por exemplo, você pega alguém que faz um trabalho relativamente básico aqui no Japão, como atendimento, garçom, ou no meu caso que trabalha numa empresa de transporte, você consegue ter uma condição de vida muito boa, diferente de quem faz essas atividades no Brasil, que muitas vezes não conseguem o suficiente para pagar suas contas, né? Já que no Japão não, mesmo você fazendo atividades básicas, você consegue comprar não só o suficiente para você sobreviver, como ainda sobra um dinheirinho para você dar um passeio, comprar alguma coisa específica que você quer, que é um pouquinho mais caro, um jogo, um console, um PC, dá para você juntar e conseguir ter uma vida bastante normal, mesmo exercendo uma atividade mais básica. Então esquece essa comparação Brasil e Japão, tá? Quando eu fizer algumas críticas ao Japão, você não pense no Brasil, você pense que eu estou comparando o Japão com outros países do primeiro mundo que também vão te oferecer uma condição financeira tão boa quanto. Então, dito isso, é importante você saber que o Japão, o salário médio daqui comparado com outros países do primeiro mundo, é um salário relativamente baixo. Então, se você está saindo do Brasil pensando só em ganhar muita grana, o seu foco é bem financeiro mesmo, talvez existam outros países que compensem mais do que o Japão. Considerando que você vai ter todo esse trabalho de migrar para um outro país, de repente, se seu foco é só grana, compensa você tentar fazer esse processo para outro país. Especialmente se você é uma pessoa que tem uma especialidade aí no Brasil, é um funcionário valorizado pelo mercado, de repente compensa você dar uma olhadinha em outros países, porque as chances de você ganhar mais são maiores, né? Então, por exemplo, em TI, que é a área que eu tô começando a entrar agora, tem muitos programadores que recebem ofertas de trabalhar em vários países do mundo, né? E se você pega essas ofertas e você compara os salários, você vê que muitas vezes na Europa, por exemplo, o cara ia ter a possibilidade de ganhar muito mais do que ele estaria ganhando aqui no Japão, certo? Não que aqui ele ganharia mal, ele ganharia bem. Só que se o seu foco é só financeiro e só fazer dinheiro, de repente compensa mais você procurar um outro país que você vai receber mais do que aqui no Japão. Outro aspecto que eu queria falar também sobre uma dificuldade a mais do Japão é com a questão da barreira linguística. Aprender um novo idioma é sempre difícil, eu sei, principalmente quem está partindo do zero, mas o japonês de
fato ele tem uma dificuldade a mais, que é a questão da escrita e da leitura. Tanto que tem muita gente que consegue falar e escutar japonês, mas não consegue ler ou escrever em japonês, o que é muito comum. Eu mesmo, depois de ter estudado 2 anos numa escola de japonês, eu não consigo ler absolutamente tudo que está escrito aqui no Japão. Se eu pegar um livro em japonês para ler, e for um livro tipo assim mais avançado, de um assunto mais específico, eu provavelmente não vou conseguir ler quase nada, porque os kanjis que tem ali são muito difíceis e são kanjis que eu não vejo muito no dia a dia. E para escrever é a mesma coisa. Eu sei escrever alguma coisa, mas assim, se eu precisar escrever tipo, me pede para escrever uma redação mais complexa, eu não vou conseguir escrever os kanjis necessários porque eu não lembro e eu não fico praticando todo dia a escrita de kanji. Você tem que pensar que um japonês, mesmo que hoje em dia com celular e PC, ele não precisa ficar escrevendo na mão um monte de coisa o dia inteiro, ele tem uma facilidade e ele já sabe os kanjis porque ele passou, tipo assim, 17 anos da vida dele na escola fazendo isso todo dia, escrevendo o dia inteiro, e aí ele adquiriu ali uma memória muscular que permite com que, mesmo hoje ele não praticando muito, ele vai lembrar como é que escreve o kanji, ele vai lembrar como é que lê, enfim. Então, existe uma barreira, uma diferença muito grande entre o japonês e o estrangeiro nessa questão da leitura e da escrita. Então, muitas vezes, se você entra no mercado japonês de trabalho, a maioria dos estrangeiros, eles acabam entrando em empresas internacionais, ou então eles exercem funções dentro das empresas que não precisa muito de escrever ou de leitura, ou seja, funções que muitas vezes são mais básicas, né? Então você percebe que existe essa grande barreira linguística que é muito difícil de você superar. Então, sim, o japonês não é o idioma mais difícil do mundo, mas quando você pensa em viver no Japão e você quer tentar se aproximar do normal de um japonês, você vai ter essa barreira gigante que não é impossível de ultrapassar, mas é sim muito difícil. Você tem que pensar que você está 17 anos atrás de um japonês que sempre estudou kanji desde que ele era criança na escolinha básica. Então o que acaba acontecendo é isso. Se você trabalha aqui, ou você acaba indo para uma empresa mais internacional, que normalmente se fala inglês e tal, ou se você vai para uma empresa 100% japonês, você vai ter que se virar ali para aprender a escrever e ler o necessário. Talvez vai ter que dar uns migué ali no trabalho, sei lá, você vai ter que dar seus pulos. Ou você vai acabar indo para uma função mais básica, onde você não precisa ler nem ficar escrevendo muito, porque é difícil pra caramba, cara. Não é simples você decorar a quantidade de kanjis que eles usam aqui no dia a dia do Japão, sabe? Você tem que correr muito atrás, e ou você vai estudar muito, ou você vai acabar ficando um pouco para trás de qualquer japonês aí que às vezes nem é formado em faculdade nem nada do tipo. Eu quase fiz um vídeo específico só falando sobre japonês e sobre essa barreira, porque é um assunto que rende muita coisa, e eu sei que qualquer idioma que você vai aprender vai ser difícil, mas existem idiomas que de fato é mais fácil você ter uma barreira menor de acesso, né? A gente que fala português, por exemplo, se a gente vai tentar aprender alguns idiomas europeus, não é tão difícil quanto você aprender o japonês. E principalmente porque aqui no japonês ou na China, por exemplo, a gente tem essa barreira enorme da questão da escrita e da leitura, que acaba dificultando a sua vivência aqui no Japão como uma pessoa 100% normal, digamos assim. Além dessas coisas que eu falei, outra coisa que é importante você pensar antes de vir para cá é a questão da distância do Brasil com o Japão. Quando eu estava no Brasil, eu não levava esse ponto muito em consideração, mas agora que eu estou aqui no Japão há praticamente 3 anos, é uma coisa que eu penso muito, porque é realmente difícil a gente morando aqui no Japão visitar o Brasil, né? Visitar a sua família, visitar seus amigos, que por mais que seja uma coisa que de repente você acha que não vai fazer falta para você, acaba fazendo falta, tá? Só não faz falta para quem de repente é muito desapegado da família e dos amigos e tal. Tem gente que é assim, que é mais fria nesse sentido, mas para quem tem aquele carinho e gosta de estar perto da família, morar aqui no Japão dificulta muito esse contato. E é lógico que eu sabia que o Japão era longe do Brasil, né, quando eu morava no Brasil, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que não é só a questão financeira que dificulta uma viagem Japão-Brasil. Você tem a questão do tempo também. Então, mesmo que você trabalhe aqui no Japão e ganhe bem, por exemplo, não é fácil você ficar indo para o Brasil, porque você tem que separar aí pelo menos umas 3 semanas
para conseguir fazer uma visita minimamente decente no Brasil. Você tem que pensar que de ida e volta você vai perder aí aproximadamente 4 dias só viajando. Então se você para 15 dias, você pode colocar aí no papel que de fato você vai ter só uns 10 dias para visitar o Brasil. Então você pensa a quantidade de pessoas que você quer ver, os seus amigos e tal, e 10 dias é muito corrido para você fazer tudo. Então por isso que eu acho que 3 semanas é o mínimo assim para você conseguir fazer uma viagem pro Brasil. Então ainda que você ganhe bem, você imagina que você vai ter que ficar tirando 3 semanas ou um mês do seu ano inteiro para fazer uma viagem pro Brasil, e muita empresa nem dá para você tirar um mês de férias seguidos, né? As férias acabam sendo divididas durante o ano, então isso dificulta muito uma viagem pro Brasil. E fora a questão financeira também, que acaba pesando um pouco, porque ir e voltar do Brasil é um gasto muito alto. Eu, por exemplo, tô aqui, vai fazer praticamente 3 anos, como eu falei, e eu ainda não voltei pro Brasil nenhuma vez, e eu acho que eu só pretendo voltar assim que eu me formar na escola técnica, porque não sobra o dinheiro suficiente para mim fazer uma viagem pro Brasil. É muita grana, é muito caro. Então, se você não tiver aqui ganhando muito bem, além da questão do tempo, também é bem caro para você conseguir ir pro Brasil com frequência. E aí, até voltando naquela questão financeira que eu falei, tenho amigos que moram na Austrália, por exemplo, e eles nem estão assim em grandes cargos, mas como eles ganham em dólar e lá a hora do salário é mais alta, para eles não é tão impossível assim pensar em fazer uma viagem pro Brasil, porque eles ganham bem mais do que um japonês médio. O salário hora lá é bem mais alto do que aqui no Japão. Se você converter, eu sei que é errado você ficar convertendo a moeda diretamente assim, mas se você fizer essa conversão, o salário lá é bem mais alto do que aqui no Japão. E isso funções extremamente básicas. Então, mesmo na Austrália, que você ainda tem essa questão da distância também, que acaba consumindo um tempo muito grande para sua viagem, lá, pelo menos na questão financeira, é um pouquinho mais tranquilo de você visitar a sua família, diferente de quem mora aqui no Japão, que além do tempo também tem a questão financeira, que fica bem pesado fazer uma viagem pro Brasil. E de novo, cara, se você tá morando no Brasil, você acha que você não vai sentir falta da sua família, cara, eventualmente você vai sentir e isso vai começar a pesar em você, tá? Pode ser que tenha momentos que você tá muito feliz aqui no Japão, muito empolgado, principalmente quando você chega ali, até eu acho que o primeiro ano inteiro você vai passar, você não vai pensar muito nisso, mas depois que você tá aqui 2 anos, 3 anos, não sei o que, começa a pesar um pouco essa saudade do Brasil, sabe? Outra coisa que de repente pode ser um empecilho para você vir pro Japão é que aqui talvez você vai ter uma vida meia solitária. Você tem que analisar como é que é a sua personalidade, porque uma vez morando aqui no Japão, você vai ter contato com muito japonês, e os estrangeiros, a grande maioria que está aqui, são pessoas que vêm da Ásia. Então, ou seja, basicamente a diferença cultural é muito grande. Então, se você é uma pessoa que é muito aventureira, que gosta de sair trocando ideia com todo mundo e quer ficar tendo essa sensação de estar descobrindo uma cultura nova o tempo todo, talvez seja um bom destino para você, porque você vai ter muito disso aqui. Agora, se você é uma pessoa um pouco mais de boa, como eu, por exemplo, assim, que não é de ficar trocando tanta ideia com todo mundo e não é assim, aberto a 1000 coisas, você vai ter um pouco de dificuldade. No começo é legal, entendeu? Só que depois que passa um tempo, você começa a sentir falta de falar com alguém que tem mais ou menos o mesmo background que você, a mesma cultura e tudo mais. Uma coisa é você trocar uma ideia com um indiano, por exemplo, conversar, ir num bar, tomar uma cerveja, é divertido. Outra coisa é você virar, tipo, o melhor amigo desse cara. É muito difícil, tem uma diferença muito grande. Porque a cultura ocidental e oriental, ela tem umas diferenças meio fundamentais. E às vezes fica difícil você ter essa relação assim. Então eu falo isso por experiência própria. Agora que eu tô estudando na escola técnica, a maioria das pessoas à minha volta são pessoas que vêm de países do Sudeste Asiático. Tem alguns poucos japoneses. Os meus melhores amigos aqui no Japão eram os brasileiros, que inclusive a maioria deles já foi embora, então eu tô tipo meio solitário aqui, sabe? E eu acho que esse é um sentimento que acaba sendo comum, principalmente para quem já tá aqui há um tempo. Quando você acabou de chegar e você fala com o pessoal, tá todo mundo correndo atrás de fazer amizade com um monte de gente diferente e tudo mais.
você acaba entrando nesse hype e você se diverte. Mas depois que você já tá aqui há alguns anos e você tá morando aqui e tal, você fala com essas pessoas e você vê que muitas dessas pessoas são meio isoladas assim, porque existe uma dificuldade em você ter que fazer amizade com uma pessoa de um país que você não conhece muita coisa, sabe? É complicado mesmo. Então tem vários desses aspectos que é importante você colocar na balança se você está pensando em vir morar aqui no Japão. Então eu falei da parte financeira, eu falei da parte linguística, que é uma barreira, e eu também falei da parte que é essa barreira cultural, assim, de você conseguir verdadeiros amigos aqui no Japão. É uma coisa um pouco difícil. Então parece que é horrível morar aqui no Japão, né? Só tem ponto negativo, né? Mas não é verdade, cara. Eu quero concluir esse vídeo dizendo que morar no Japão pode ser sim para você, mas tem que ter um motivo específico. Eu acho que morar no Japão é o ideal para quem é realmente apaixonado por essa cultura japonesa ou quem tem muita curiosidade de conhecer como é que é esse país. Os países asiáticos, eles têm às vezes um fascínio na gente, porque eles são muito diferentes do que a gente está acostumado aí no Ocidente. E eu, por exemplo, eu vim para cá porque eu queria ter esse contato, eu queria conhecer um pouquinho mais de como é que era um país oriental. E para quem é fanático do Japão desde criança, pode ser que valha muito a pena vir para cá. Aqui não é o país que vai ter o Pikachu correndo no meio da rua, mas sim, aqui é o país do anime, cara. Então, você vai numa estação de trem, você vê um monte de pôster de anime que vai estrear ou que acabou de estrear. Você vê propaganda das empresas de jogos japonesas, tem propaganda da Capcom no meio do metrô. Você anda na rua e muitas das lojas, às vezes tem propagandas de anime, ou as lojas fazem propagandas com desenho de anime ou coisas nesse sentido. Para quem gosta de videogame, aqui também é um país ótimo para isso. Aqui você tem as grandes empresas de videogame surgiram aqui no Japão, né? Então você tem muito jogo antigo, muito coisa nova, não é tão difícil, não é tão inacessível você conseguir jogar e comprar as coisas que você sempre quer comprar, se você gosta de videogame. Fora alguns outros eletrônicos em geral, né? Que talvez não seja o país mais barato do mundo para você comprar, mas ainda assim é muito mais fácil você comprar um iPhone, por exemplo, aqui no Japão do que é no Brasil. Então se você gosta dessas coisas também, gosta de tecnologia, o Japão também é uma boa para você. Então, resumindo esse vídeo, o que eu quero dizer para vocês não é desincentivar as pessoas a virem morar no Japão. Eu só quero que vocês pensem se é realmente o que você deseja. E eu acho que aqui só vale a pena e só resolve ficar aqui por muitos anos quem realmente é apaixonado pelo Japão. Se você simplesmente quer sair do Brasil para ter uma qualidade de vida melhor, talvez compense você pesquisar outros países que são até às vezes mais fáceis de entrar do que aqui no Japão, e você ainda vai financeiramente, por exemplo, se dar melhor do que se você viesse aqui para o Japão. Mas para esse vídeo é isso, eu só quis expor esse pensamento. Foi mais uma conversa, como eu falei, porque os últimos vídeos estavam um conteúdo mais pesado e mais específico de Japão. Eu acho que, não sei se é o que a galera exatamente quer ver aqui no meu canal, mas eu ficar sempre fazendo esses vídeos que são meio que tutoriais da vida no Japão é meio cansativo pra mim, é meio monótono e uma hora vai acabar, né? Eu não tem tanta coisa assim pra ensinar sobre a vida no Japão, então eu queria também trazer alguns vídeos onde eu falo mais da minha experiência e o que eu penso sobre morar no Japão e tudo mais. Bom, mas para esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Eu não falei de absolutamente tudo que cobre que vale ou não a pena morar no Japão. Eu peguei o básico, que eu acho mais importante, mais relevante. Tem milhões de outros pequenos fatores, mas eu acho que isso foi suficiente para você ter uma base e para você começar a pensar se realmente você quer morar aqui no Japão. Mas para esse vídeo é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa um like aí, comenta no vídeo que eu sempre estou interagindo com todo mundo, beleza? Muito obrigado por quem assistiu e é nóis!